Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente continuar Juízes. Continuar não, né? Começamos Juízes. E Segundo episódio, né? de Juízes. E hoje a gente vai ler Juízes 2, 3, 4 e 5. E depois, né, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer. Por isso que você vai ficar com a gente até o final, para te ajudar ainda mais no seu entendimento. Vamos lá em Juízes 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu arredor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz,
Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã, pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram na terra foram os habitantes das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes povos serviram para pôr à prova os israelitas da nova geração, para ver se obedeceriam os mandamentos do Senhor dados por meio de Moisés. Portanto, Israel viveu entre os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amorreus e os jebuseus. E em vez de destruir esses povos, houve casamento entre os israelitas e eles. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles. E os israelitas serviram aos deuses deles. Assim, os israelitas praticaram o mal diante do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Baalaíns e ao poste ídolo. Então o Senhor ficou irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem derrotados por Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas ficaram 8 anos sob o domínio dele. Mas quando eles pediram socorro ao Senhor, ele mandou um libertador. Ele se chamava Otoniel e era sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor controlou completamente Otoniel e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel, de modo que quando ele comandou as forças de Israel contra o exército do rei Cusã-Risataim, o Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel e ele foi derrotado. Então a terra ficou em paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Mais uma vez o povo de Israel voltou aos velhos erros e pecados. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, para levar Israel à derrota. Os exércitos de Eglon fizeram uma aliança com os amonitas e os amalequitas e atacaram Israel e conquistaram Jericó, a cidade das palmeiras. O domínio de Eglon sobre os israelitas durou 18 anos. Quando, porém, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, ele deu a eles um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera. Eude era canhoto. Por intermédio dele, o povo de Israel enviou o pagamento dos impostos a Eglon, rei de Moabe. Antes de viajar para lá, Eude fez uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento. Prendeu a arma debaixo da roupa, do lado direito da coxa. Depois de entregar o dinheiro a Eglon, rei de Moabe, que por sinal era muito gordo, voltou com os companheiros de viagem. Mas quando se aproximaram dos ídolos perto de Gigal, Eude voltou sozinho para falar com o rei e disse: Tenho uma mensagem secreta para Vossa Majestade. Eglon, pedindo silêncio, fez sair todos os que estavam com ele. O rei estava sentado numa sala agradável para os dias de calor, de uso exclusivo dele. E Eude aproximou-se dele e disse: A mensagem que trago é da parte do Senhor. Quando Eglon se levantou, Eude, com a mão esquerda, tirou a espada do lado direito da coxa e cravou-a no seu ventre, tão fundo que até o cabo da espada penetrou junto com a lâmina. Como Eude não retirou a espada, esta ficou encoberta pela gordura de Eglon. Então Eude trancou as portas, saiu para o pórtico e fugiu por uma janela. Depois que ele saiu, chegaram os criados do rei, encontraram as portas fechadas e comentaram: Ele deve ter ido ao banheiro privativo fazer suas necessidades.
Mas como as portas continuaram trancadas por muito tempo, os criados, cansados de esperar e preocupados, pegaram uma chave e, abrindo a porta da sala, viram o seu senhor estendido no chão, morto. Aproveitando essa demora, Eude fugiu, passou pelo local dos ídolos e fugiu para Seira. Chegando na região montanhosa de Efraim, tocou uma corneta convocando os israelitas e formou um exército, e desceu com eles, indo ele à frente. Sigam-me, disse ele, pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os nossos inimigos moabitas. Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do rio Jordão, perto de Moabe, e nenhum moabita podia atravessar por ali. Naquela ocasião, as forças de Israel mataram cerca de 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes. Nenhum só escapou. Assim Israel dominou Moabe naquele dia, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, foi o juiz. Ele matou de uma só vez 600 filisteus, usando como arma um ferrão de tocar bois. Assim, Sangar também libertou Israel. Juízes 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes, em Baraque, onde ele o convocou. Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes, quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor. Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou
e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Capítulo 5. Então Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esta canção de louvor, celebrando a grande vitória. Os chefes de Israel foram na frente, e o povo foi atrás alegremente. Bendigam o Senhor, ouçam, ó reis, príncipes, escutem. Eu cantarei ao Senhor Deus de Israel. Quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram água, e os montes derreteram diante do Senhor. Até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate e de Jael, cessou o movimento nas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra. E entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quando me alegro com os comandantes de Israel que foram voluntários valorosos. Louvem o Senhor, falem todos destas coisas, vocês que montam jumentas brancas, vocês que sentam em ricos tapetes e vocês que andam a pé. Ao som da música daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde e entoie uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender vocês. É filho de Abneão, do monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra inimigos poderosos. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Amaleque. E seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Foram com Débora também os príncipes de Isacar. Isacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Ruben discutiram fortemente. Por que vocês ficaram em casa entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Ouçam, na tribo de Ruben houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que Dan permaneceu junto aos seus navios? E por que Asser ficou na praia sentado, descansando nas baias? Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naphtali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanaque, junto às fontes de Megido, mas nada conseguiram e não levaram bem algum. As estrelas do céu, lá nas suas órbitas, lutaram contra Cícera. O ribeiro Quizon arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos, galopando, socavam o chão. Os cavalos dos guerreiros galopando.
Mas o anjo do Senhor disse: amaldiçoem Meroz, amaldiçoem durante os seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor, combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Éber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite ela deu. Em taça digna de príncipes, a nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca e com a direita o martelo. E a Cícera golpeou, furou, rachou e transpassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava atrás da grade: Por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído do trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam: A ela falava consigo mesma: De certo estão encontrando e repartindo muitos despojos, uma ou duas moças para cada homem, e para Cícera tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o meu pescoço. Assim, morram, ó Senhor, todos os seus inimigos. Mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. E assim terminamos a leitura de hoje. A gente vê em Juízes, né, de 2 ao 5 uma montanha-russa, né, de conquistas do E povo de derrotas. Israel e derrotas do povo de Israel. Então, você vê que é realmente uma montanha-russa. O que aconteceu ali, né? Não demorou muito para o povo desviar. Então, a gente começa já no capítulo 2, Após a morte de Josué, né? após a morte de Josué, ele fala ali já no começo, no primeiro versículo ele fala, ele já começa falando ali no versículo 2, né? Se vocês cumprissem a sua parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra, ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Então ali ele já dá a chave, né? Já mostra qual foi o motivo de declínios do povo de Israel, né? Porque Deus tinha ordenado, né? Destruam todos os ídolos, conquistem todo o povo, né? E matem aqueles. Só que a gente viu lá em Juízes 1 que os israelitas foram conquistando algumas cidades e deixaram os povos nativos, deixaram os cananeus que habitavam ali, né? Então aqui já no capítulo 2 ele vem falando isso. Por que vocês deixaram? Por que vocês realmente não cumpriram com aquilo? Com o que eu tinha ordenado de destruir todos os deuses? E daí vem falando já que depois que morreu todo aquele povo que tinha realmente entrado na terra de Canaã, Tinha visto as maravilhas que Deus tinha feito. que tinha lutado junto com Josué, depois que morreu todo aquele povo, os filhos deles já eram povos assim que se desviaram muito fácil, que começou a adorar os outros deuses. E aqui a gente também tem que se atentar de falar assim, mas eles se desviaram porque não viram o que Deus fez, né? Isso cabe aos pais também a ficar contando. Por isso que a gente ouve muito falar sobre esse tempo de mesa, sobre os pais falarem sobre Deus, né? Porque realmente os filhos são novos e se não tiver alguém para instruir, né, como diz na Bíblia, instrua no caminho, né? A ser seguido, né? Qual é o caminho a ser seguido? Porque realmente eles não tinham visto quem era Deus, sabe? E se não tivesse ninguém para ficar lembrando, assim como Josué, Moisés, antes de morrer, ele ficava relembrando toda a história. As coisas às vezes a gente esquece muito fácil, né? O que passou, vamos dizer, semana passada, se você for puxar na memória, às vezes você nem lembra mais. E assim aconteceu com esse povo, né? E como tinha outros povos ali adorando outras coisas, porque Deus, ele não tinha imagem, ele não tinha nada. Então, quando a pessoa adora a Deus,
não é visto. É diferente, vamos dizer, desse povo aqui que ia lá, Tinha tinha uma estátua Baal, ali, ele se fazia reverência. Então é muito fácil você olhar e falar assim, é assim que adora. E agora com Deus? Com Deus era em conversa, era em oração, era em tudo, né? Mas não se via. Então acho que foi isso também que corrompeu, né? As pessoas às vezes ela precisa palpar alguma coisa para se mostrar ver, né? temente a algo, né? Exato. Às vezes a gente, né, se prende muito a essa necessidade de ver De algo, de tocar em tocar algo. em algo, exatamente. E daí fala muito principalmente de prestar cultos, né, a Baal e Asterote, que eram deuses dos cananeus, né? E ele comenta, né? Tipo, tem aqui falando assim, né? Os israelitas permitiram que os filhos casassem com os filhos deles, que as filhas casassem com os filhos. Então, tipo assim, permitiu que houvesse essa mistura, né? E é igual. Sendo que Deus já tinha falado: não se casem com outros povos, Exato. mantenham-se dentro de Israel, vamos dizer assim, povo com povo aqui mesmo, sabe? Para não ter essa adoração, né? Porque vamos dizer assim, Não eu abrir essa sou porta, essa né? porta, vamos dizer, eu sou lá do Deus de Baal e ele é do Deus de Deus. E eu fico ali adorando. Automaticamente ele vai começar a olhar eu adorando e vai falar assim: que Deus é esse? Como que você faz? E aí é aquele canto da sereia, né? Exatamente. E daí então começa falando assim de juízes. Quem que eram esses juízes? Eram pessoas que governavam. Eles não eram reis, não eram presidentes, não eram nada. Assim, foi dado o nome então de juízes, Seriam né? os líderes, Seriam né? líderes. Mas Então o primeiro juiz ali que se levanta, né? Porque vamos ver assim, o povo viu que estava se perdendo. Tinha uma parte da população de Israel que estava sofrendo com aquilo, porque eles estavam sendo tomados. Eles viram que, como Deus, igual a gente falou, né, Deus escondeu a face do povo de Israel, não estava mais junto com ele. Então eles foram perdendo terras, eles foram perdendo ali as bênçãos, né? Que as já tinham sido bênçãos, exato. avisados, né? E esse poder deles, né? Então, o povo de Israel, tinha uma parte do povo de Israel, que eu acredito que era uma parte grande, que clamava a Deus e que chorava por aquilo, né? Que realmente estava triste com aquilo. Então, o primeiro juiz ali que fala é Otoniel. Então, esse Otoniel, ele conquista a Mesopotâmia, que era ali um rei que já tinha tomado ali parte de Israel. E esse Otoniel, ele era sobrinho de Caleb e fala, né, que é legal que no versículo 10 fala: "E o espírito do Senhor controlou completamente Otoniel, e ele exerceu as funções de juiz do povo de Israel." Durante 40 anos. Então, o Daniel ficou ali sendo líder de Israel durante 40 anos. Só que depois da morte de Josué, aqui próprio no 3, né, no 8, ele fala que a ira do Senhor havia se acendido contra Israel e ele mesmo vendeu o povo de Israel para a mão de Cussão Rissataim. Durante 8 anos eles ficaram ali servindo aquele povo, né? Então, assim, Deus estava vendo também que eles estavam sofrendo e tudo, mas E tinha se entristecido, né, tinha se entristecido. das atitudes deles, né? Só que assim, o que que a gente tem que lembrar, gente? Essa parte de deixar o povo sofrer. Não foi nada assim do nada. Ele já havia dito lá na parte mesmo, antes de Josué, que foi lá em Deuteronômio, que foi a parte onde ele diz, né? Vocês escolhem entre vida ou morte. A gente tem livre-arbítrio, a gente nunca pode esquecer disso. Por mais que Deus é Deus, que ele quer o bem pra gente, que ele faz sinais e maravilhas e que ele é o mesmo Deus, seja do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e de hoje, ele deixa a gente tomar as nossas próprias decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Por mais que tem tudo do bom, você vai falar assim, eu não vou escolher o que é ruim para mim. Mas às vezes por pequenas atitudes, você escolhe sim o que é ruim para você. E ele já tinha dito, né? Como que ele
que o povo de Israel iria prosperar na terra prometida? Se adorasse só a Obedecendo, né? ele, se obedecesse, se seguisse os 10 mandamentos. E o povo de Israel ali, estamos contigo, Deus, eu vou fazer isso. Só que eles foram se desviando e com isso Deus se ira. Quando fala que Deus se ira, é quando Deus esconde a face. Não que Deus, vou me irar, então vou jogar praga. Não, eu só não vou mais estar junto com vocês. Então é muito importante ter isso muito claro dentro de si para você não achar que Deus, assim, nossa, se eu faço algo errado, Deus vai se irar jogando praga em cima de mim, eu tô vivendo isso porque Deus está bravo comigo. Não, é só porque você não caminhou segundo a conduta que ele deseja para você. E aí depois eles tiveram descanso ali, né, durante esses 40 anos. E aí ele faleceu e o que aconteceu? A montanha russa, né? Se perderam de Desgrameira de novo. novo. E daí depois, então, os israelitas, novamente, eles são dominados, né? E daí, dessa vez, eles são dominados pelos moabitas. E daí levanta-se, então, o segundo juiz, né? Que é Eude e Sangar. Então, logo depois de Eude já vem ali Sangar, mas ficaram ali como no mesmo período, né? Que eles chamam de segundo período ali do governo de juízes. Então, tem essa história toda aí de Eude enfiar uma espada de 2 gumes, matar e agora. Nossa, deve ser nojento. E depois veio Débora, E né? depois vem Débora e Baraque. Então, E essa é a primeira vez que a gente também vê uma mulher liderando, gente. Sempre foi homens, tá? Mulher, é o feminismo, é não sei o quê. Não, é porque o homem era pra guerra e a mulher pra cuidar da casa. Isso é regra, né? Vamos dizer assim. O homem é mais forte, o homem tem que guerrear, a mulher tem que liderar a casa, né? e a Débora, ela era uma mulher ali realmente que a gente vê que ela era usada por Deus, né? Fala até que ela era uma profetista e julgava Israel. Então, o povo procurava ela ali tinha o discernimento de Deus, né? E ela manda chamar então o homem, que era o Baraque, e falou assim: Baraque, junta seu exército, junta 10.000 homens, porque Deus tem falado comigo que a gente vai guerrear e conquistar. Tanto é que ela fala para ele fazer isso, né? Para não Isso. ser ela a que toma À a frente, glória né? disso, né? Ela foi usada, né? Ela foi um meio ali usada de falar assim, olha, Deus tem falado comigo e se você estiver junto comigo nessa, chame seu exército, arme seu exército e vai para a guerra. Exatamente. E daí então eles têm essa guerra, eles conquistam, só que o rei sai fugindo, que era o nome dele chamava Cícera. E daí tem essa passagem dessa mulher também chamada Jael. Jael. Então Jael ali ela foi uma mulher Ousada ali, né? ousada, né? Ela se finge ali de querer agradar Porque eles tinham uma Cícera. aliança, né? Então esse rei Cícera aí corre para ela, Exato. achando que, tipo assim, Eu temos vou aliança, ela vai me proteger. é, e daí é muito legal que daí ele pede água e ela dá leite, né? Leite era algo melhor ainda, né? Então E ele uma taça uma- ainda de príncipe mesmo, deu né? uma hospedagem maravilhosa para ele e ele realmente descansa, porque ele sente paz ali, né? Fala assim, poxa, tá me agradando, né? Descansa a alma dele. E daí ela vai lá e mata E ele de mata ele. forma Violenta, mata as violenta. têmporas dele ali. Negócio. E daí o capítulo 5 é uma canção contando toda essa parte, né? Uma canção realmente. Até ali É. ele fala, tem a parte ali no capítulo 5 que ele fala das tribos que foram juntas, das tribos que não foram. Então ele é uma canção realmente contando sobre essa situação, sobre essa conquista aí de Débora e Baraque, né? Então eles tem hora que louvam assim Débora, louvam Jael, agradecem, né, a eles, mas também fala de tribos que não se moveram, né, que não acreditaram e ficaram lá onde eles estavam. Exatamente. Eu acho que é isso, né? É isso. É isso, gente. Então, resumindo aí, tudo que a gente viu é sobre você caminhar de verdade com o que Deus deseja para a tua vida. Senão, às vezes, a gente vive realmente nessa montanha russa, né? Isso é Antigo Testamento, mas eu acho que isso é muito recente também, né? Às vezes a gente vê muita glória na nossa vida
E aí é aquele negócio, né? Quando você recebe o que você está desejando tanto, você se perde. Porque quando a gente está na baixa, né? A gente vai, a gente ora, a gente clama a Deus e tudo. E aí a gente recebe. E aí o que acontece depois? Às vezes a gente se afasta, né? Tipo, agora eu vou desfrutar do que eu recebi. E aí que mora o erro. Então, assim, guarde o teu coração, veja como está a tua conduta, né? Que Deus tem muito mais. Eu vejo assim que quem é criador de céu, de terra e tudo mais, ele não é escasso. Não tem assim, tipo, abençoei o Jason, não vou abençoar a Sayuri, não vou abençoar a Maria e o José. Não. Ele deseja abençoar todo mundo. Porém, ele olha o nosso coração. Então, todas as pessoas que foram levantadas, que receberam a benção, não era sobre quem era aquela pessoa, mas sim como era o coração dessa pessoa. E aí é onde que eu te pergunto, como está teu coração? Ah, mas tá bom, mas analisa como está a tua vida. Se a tua vida não está caminhando verdadeiramente ali como você deseja, de coisas boas e maravilhosas, o teu coração pode estar às vezes corrompido. E tem um lugar onde você pode vigiar isso, né? Que é no primeiro link aqui abaixo da descrição, que chama Ouvintes da Fé. É um ambiente onde a gente construiu que todos os dias a gente posta vídeos ali para você já se nutrir com coisa boa logo pela manhã. Você vai estar lá escovando o dente e tudo, você coloca play em um vídeo onde vai te fortalecer, onde vai te inspirar a ter uma conduta que Deus deseja e como Deus se alegra com isso e te abençoa também, né? Não é coisas lidas só, é coisas vividas. E eu tenho certeza que você, se nutrindo com isso logo pela manhã, você vai fazer assim o seu dia inteiro ali de bênçãos mesmo, porque você vai se lembrar e falar assim: se aquela pessoa passou por isso e foi abençoada por Deus, eu preciso me conduzir assim. Então são como exemplos para você no seu dia a dia, tá? E aí a gente fez também um desafio de 21 dias ali para te ajudar a despertar para a vida. Então não perca tempo, entra agora nesse link abaixo da descrição e já faça a sua assinatura que a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé e te esperamos também amanhã aqui no próximo episódio, viu? Um beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!